Somente duas tribos em Israel receberam as bênçãos messiânicas. Judá é leãozinho da presa, subiste, filho meu, e Dan leãozinho saltará de Bazã. Somente essas duas tribos em Israel tiveram nas suas terras leões, e somente Davi e Sansão mataram leão com suas mãos. Mas Davi e Sansão não foram verdadeiro leão. O verdadeiro leão é Cristo, que na linhagem de Judá fez a encarnação. E na linhagem de Dan fez a incorporação. É o retorno do Senhor a Sião por meio da incorporação. Em Jesus, o primogênito de Judá, Cristo encarnou. Em Elias, Joanão, o primogênito de Dan, Cristo incorporou. Ele é o Cristo que se manifestou em Melquisedeque. Ele é o Cristo que encarnou na linhagem de Judá. Ele é mesmo Cristo que incorporou na linhagem de Dan. É o retorno do Senhor a Sião por meio da incorporação. Bom dia, saúdo a todos com a paz de Cristo, que a mesma esteja nos nossos corações, não só hoje, mas para sempre. Amém? Nesta manhã venho trazer a mensagem de Deus para todos nós, e nós vamos iniciar com o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, que descreve a última batalha que haverá aqui na terra. Uma batalha espiritual. Cristo vai batalhar contra a besta para trazer a salvação para todos nós. Isso se encontra em Apocalipse capítulo 17, quando fala que a besta batalhará contra o cordeiro, mas o cordeiro vencerá. Vencerão também aqueles que estão unidos com o cordeiro. Muitas pessoas espiritualizam esse texto pensando que, ao passo que a besta está na terra, como de fato estará, que a besta é
o homem do pecado, o filho da perdição aqui na terra. Mas as pessoas espiritualizam dizendo que o cordeiro estará no céu para batalhar com a besta aqui na terra. Não se representa dessa forma. Quando o texto fala que a besta batalha contra o cordeiro, é que o cordeiro estará aqui na terra para batalhar contra a besta. Deus nunca ficou sem representante aqui na terra. No tempo de Abraão, Melquisedeque representou a Cristo em pessoa. Ali era um renovo do Senhor. Naquele período daquele renovo, veio a circuncisão, para que todos aqueles que o aceitassem, ser servo de Deus, tinham que circuncidar. Então passou aproximadamente mais 2000 anos. Então vem outro renovo. Cristo, na linhagem de Judá, encarnou, que foi na pessoa de Jesus, o primogênito da linhagem de Judá. Então a circuncisão perdeu o valor. Começou o batismo em nome de Jesus para todos aqueles que quisessem a salvação eterna. Então Deus nunca ficou sem representante dele aqui na terra. Como eu já falei, no tempo de Abraão, Melquisedeque era a voz de Deus no mundo. O representante do Pai representou a Cristo em pessoa. E mais aproximadamente 2000 anos depois, Cristo encarnou na linhagem de Judá, como estava na profecia, Gênesis, capítulo 49, verso 9, fala claramente: Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu. O leão da tribo de Judá teve a vitória, subiu da sepultura, venceu a morte, viveu nesse mundo sem pecado, para trazer a nós o direito da vida eterna. Deus nunca ficou sem representante dele aqui na terra. Agora passou mais de 2000 anos. Agora nós estamos num período que a besta está no mundo inteiro enganando as pessoas. E também a segunda besta já fez a imagem para a primeira besta, para que toda a terra adora a primeira besta cuja ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. Pois agora, o próprio Cristo, ele, na primogenitura da linhagem de Dan, incorporou para uma batalha contra a besta e o falso profeta, contra a besta e os 10 reis. Para que aqueles que queiram a salvação não adoram a besta e nem a sua imagem e nem receba o seu sinal. Então Cristo incorporado no primogênito da linhagem de Dan, como está na profecia, ele vai derrotar os cavaleiros do mal, ou seja, os representantes de Satanás que está enganando o povo. Cristo incorporado vai derrotar, porque está na profecia. Deuteronômio capítulo 33 e o verso 22 está declarando Cristo na linhagem de Dan. Dan é leãozinho, da presa subir. O texto diz realmente assim: Dan é leãozinho, saltará de Bazã. Veja,
que é o mesmo leãozinho de Judá. O leãozinho de Dan é o mesmo leãozinho de Judá. Em Gênesis capítulo 49, verso 9, diz que Judá é leãozinho da presa subiste, filho meu. Foi na pessoa de Jesus, o leãozinho de Judá. E em Deuteronômio capítulo 33, verso 22, também fala que Dan é leãozinho, saltará de Bazã. Não pode o leão de Judá ser Cristo e o de Dan não ser. Se de fato, como o leão de Judá é Cristo, o de Dan também é Cristo. Porque o título de leãozinho não é o leão velho que perdeu o território. Não. O leãozinho é o leão novo, é o leão rei. E unicamente Cristo tem esse título de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, em Judá, Cristo encarnou. E em Dan, Cristo incorporou. No dia 10 de junho de 2025, Cristo incorporou num primogênito da linhagem de Dan. Também o profeta Isaías viu a incorporação de Cristo no primogênito da linhagem de Dan. Isaías descreve, como descreveu, capítulo 28, verso 11 e verso 12. O Senhor falará por lábios gaguejantes e por língua estranha, dá descanso aos que estão cansados, e este é o refrigério. Mas não quiseram ouvir. Isaías 28, 11 e verso 12. Cristo incorporado no homem de lábios gaguejantes, este é o refrigério. Também o profeta Oséias viu a incorporação de Cristo no primogênito da linhagem de Dan, bramando como leão, porque essa batalha não será uma batalha de corporal, mas uma batalha para desmascarar a besta e a sua imagem e revelar para o mundo qual é o sinal da besta. Esta batalha é com voz. Então o profeta Oséias viu, Oséias capítulo 11, verso 10, ele viu: o Senhor bramará como leão, e seus filhos tremendo virão e se converterão ao Senhor. Também o profeta João, ele viu Apocalipse capítulo 10, Cristo, ele bradou como ruge um leão, e os 7 trovões falaram o que Cristo falou. João ia escrever, mas João ouviu uma voz do céu dizendo: não mais escreva, João, o que os 7 trovões falaram, porque se os 7 trovões, o que eles disseram, João tivesse escrito, muitas pessoas, a mundo afora, já estava dizendo que Cristo tinha incorporado nele. Haveria muitos homens a mundo afora dizendo que Cristo tinha incorporado nele, pois foi ocultado o que os 7 trovões falaram. Os 7 trovões falaram e Deus revelou apenas para aquele a quem ele ia incorporar. Ele revelou o que ele disse quando ele bradou como ruge o leão. Ele disse: eis que naquele tempo, no tempo do coronavírus, incorporarei no corpo que não é o meu, mas no corpo de um homem. Foi esse verso de Apocalipse capítulo 10 que não foi escrito. Foi Cristo dizendo que no tempo do coronavírus, ele iria incorporar no corpo de um homem, num corpo que não era o dele, mas no corpo de um homem. E este homem é o homem de lábios gaguejantes e de língua estranha. Este homem é o primogênito da linhagem de Dan.
o que está na profecia. Como está escrito, a bênção de Jacó a Dan. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Essa bênção é uma bênção messiânica, Adão. Assim como Judá recebeu uma bênção messiânica, Dan também recebeu. Porque a bênção de julgar é uma bênção de juiz. E quem é juiz é Cristo. Então aqui, nessa bênção, dizendo que Dan julgará o seu povo, Jacó, o patriarca Jacó, em Gênesis capítulo 49, verso 16, está dizendo que Cristo se manifestaria na primogenitura da linhagem de Dan. Quem tem povo é Cristo. Quem é juiz é Cristo. É isso o que o verso 16 está dizendo. Também, Cristo ele é a fonte da prudência. É por isso que no verso 17 diz a respeito de Dan, que é a respeito de Cristo. Dan é uma serpente, uma víbora, junto à vereda, que morde os talões do cavalo e faz cair por detrás o seu cavaleiro. Louvado seja Deus! Cristo ele tem a fonte da prudência, vai derrotar todos os que faz o mal. Todos os cavaleiros do mal vai cair para trás. Todos os seus projetos da besta e da sua imagem. E ele com os 144 mil serão vitoriosos nessa batalha contra a besta e contra o falso profeta. Louvado seja Deus. E Jacó termina a bênção a Dan no verso 18, chamando Dan de Senhor. A tua salvação espero, ó Senhor. Louvado seja Deus. Cristo incorporado no primogênito da linhagem de Dan trará a salvação para essa última geração. Porque aqueles que se unirem com Cristo incorporado não vai adorar a besta, o homem do pecado. Não vai adorar a imagem da besta, a falsa liberdade religiosa que todas as igrejas, junto com o poder civil, estão promovendo. Aqueles que se unirem com Cristo incorporado no primogênito da linhagem de Dan não vai receber o selo da besta, o domingo não receberá. Porque Cristo incorporado guarda o sábado. Porque o sábado é o selo do Deus vivo. O domingo é o sinal da besta. E portanto, o cordeiro vencerá a besta juntamente com os seus eleitos que guardam os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Somente 2 tribos em Israel tinha leão: a tribo de Judá e a tribo de Dan. Somente 2 homens em Israel mataram os leões com suas mãos: Davi e Sansão. Mas Davi e Sansão não foi o verdadeiro leão. O verdadeiro leão é Cristo. Na linhagem de Judá encarnou e na linhagem de Dan incorporou no dia 10 de junho de 2025. Ele incorporou no meu corpo o primogênito da linhagem de Dan. Ele é Elias Joanã. De 2 em 2000 anos vem um renovo do Senhor. No período de Abraão veio Melquisedeque, representou a Cristo em pessoa, e veio a circuncisão.
No período de João Batista, veio, Cristo encarnou na pessoa de Jesus e veio o batismo. E agora, no período do terceiro Elias Joanã, Cristo incorporou no seu corpo. E o batismo perdeu a validade. Agora é o confessar, olhando para o céu, que Cristo incorporou em seu servo, em Elias Joanã. Para que tenha salvação, é necessário que todos façam a cerimônia do confessar, que Cristo incorporou em Elias Joanã. Aqueles que o fizer a cerimônia, que crê, fazendo essa cerimônia, levantando as mãos para o céu, olhando para o céu e confessando a Deus que crê que Cristo incorporou, como está na Bíblia, incorporou no primogênito da linhagem de Dan. Então, essa pessoa, aqueles que permanecerem até o fim, receberá a chuva serôdia, o refrigério pela presença do Senhor. E junto com Cristo incorporado em Elias Joanã, vencerá a besta e a sua imagem. Será vitorioso contra a besta e contra a imagem da besta. Aqueles que rejeitarem a Cristo em Dan não irão ter a salvação, porque o mesmo Cristo de Judá, que foi a pessoa de Jesus, é o mesmo Cristo de Dan, o qual ele incorporou em Elias Joanã. A pessoa de Judá está com suas mãos feridas no céu, no santuário do céu. E a sua segunda pessoa está na terra. Elias Joanã é a segunda pessoa de Cristo para fazer a batalha contra a besta e a sua imagem. Para que não sejam enganadas as pessoas, pensando que aquele homem do Vaticano é servo de Deus. Não, aquele homem do Vaticano é o representante de Satanás. Aqueles que se unirem com Cristo incorporado não vai adorar o representante de Satanás, o homem do Vaticano, aquele que quer ser leão, mas não é leão não. Quem é leão é Cristo. Cristo é o verdadeiro leão. Se nem Davi e Sansão, que matou leão com suas mãos, foi leão, quanto mais o homem do pecado do Vaticano, aquele homem que as pessoas chamam de Papa, mas é a besta, ele não é leão. É um título usurpador, o título de Leão 14. É um título blasfêmico, blasfemando contra Deus. Aqueles que se unirem com Cristo incorporado, dá esse aviso, porque receberá do meu Espírito para aqueles que o receber. Assim como Cristo encarnado teve 12 discípulos, Cristo incorporado não terá somente 12 discípulos. Ele terá 12.000 discípulos de cada tribo de Israel. E 12 vezes 12.000 é 144.000. Chamarei a dedo um a um dos 144.000. Para que o Espírito de Cristo que está em mim, para que eles também o recebam. E assim todos darão o alto clamor da mensagem do terceiro anjo. No espírito e virtude de Elias
e de João Batista será dado a última advertência ao mundo. Aqueles que se unirem com Cristo incorporado, o qual incorporado no meu corpo, vencerá a besta juntamente com Cristo incorporado. Não só a besta, o qual é o sistema católico, mas também a sua imagem, o protestantismo apostatado. O protestantismo apostatado, igrejas evangélicas, junto com o poder civil, junto com o Estado, junto com o espiritismo, junto com o catolicismo e com o paganismo, promovendo a falsa liberdade religiosa. É a imagem da besta. O profeta João, ele não viu só a católica nos últimos dias no Estado, igual na Idade Média, não. Na Idade Média, a católica controlando o Estado, matou mais de 100 milhões de protestantes. Mas agora é um pouco diferente. O profeta João, ele viu no poder civil, junto com os reis da terra, ele viu as 3 religiões mundiais. Ele viu o dragão, que é o espiritismo, junto com o Estado. Ele viu a besta, que é o catolicismo, junto com o Estado. E ele viu o protestantismo apostatado no poder civil, junto com o Estado. Então, não é uma religião para perseguir este ministério, não. São os 3 espíritos imundos: dragão, espiritismo, besta, catolicismo e falso profeta, protestantismo apostatado. A batalha contra a besta e os 10 reis começou. O confessão olhando para o céu, que é Cristo incorporou no meu corpo. O primogênito da linhagem de Dan, em Elias Joanã, começou. Prepare-se para você fazer seu confessar. Porque você não pode fazer seu confessar estando dentro de Babilônia. Você, para fazer o confessar que crê em Cristo, como está na Bíblia, na linhagem de Dan, você tem que sair de Babilônia. Tem que parar de adorar a besta no sistema católico. Tem que parar de adorar a imagem da besta nesse sistema protestante apostatado. E você tem que sair do falso sábado, que é o domingo. O domingo é o sinal da besta. Deus manda guardar o sábado. E Cristo incorporado no meu corpo guarda o sábado. Cristo não guarda o domingo. O mundo todo se dividirá em 2 grandes classes: os adoradores da besta e da sua imagem, e os que recebem o sinal da besta guardam o domingo. Mas aqueles que estarão com Cristo incorporado, com o Cordeiro, na linhagem de Dan, em Elias Joanã, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, guarda o santo sábado. O sábado é o dia do Senhor. O domingo é a prova que aquele homem que está no Vaticano, que agora está viajando para a Turquia e Líbano, é a besta. Ele não é representante de Deus, é representante de Satanás. E aqueles que guardam o domingo está prestando homenagem à besta, está recebendo o selo da besta na testa. É porque crê que o primeiro dia da semana é o sábado. E na verdade o primeiro dia da semana não é sábado. O primeiro dia da semana é o primeiro dia de trabalho, é a primeira-feira e não descanso. Então a pessoa que acredita na mentira, da besta e da sua imagem, que são as igrejas, que vai
aos domingos com a Bíblia debaixo do braço para a escola dominical. Sim, aqueles que obedecer guardar o domingo estão adorando a besta e a sua imagem recebendo o selo da besta. E quem receberão o selo da besta na mão direita? É aqueles que sabem da verdade que o dia certo para se guardar é o sábado. Mas, para estar de conformidade com as igrejas, mesmo sabendo que o domingo não é dia de descanso, para não ser perseguido pela falsa liberdade religiosa que está no Estado, eles aceitam obedecer o descanso dominical. Para de trabalhar no domingo, mesmo sabendo que o domingo é para trabalhar. Então esses foram covardes. Para não passar perseguição, para obedecer à falsa liberdade religiosa, vão aos domingos para a igreja, mesmo sabendo que o domingo não é dia de culto. Isso serão os apostatados, adventistas que se apostataram por causa da lei dominical, guardarão o domingo, qual é o sinal da besta, mesmo sabendo que o sábado é o sinal de Deus. Eles iniciarão guardando os 2 dias, indo aos domingos para a igreja no domingo de manhã, é receber o sinal da besta na mão direita. O mundo todo será advertido. De que lado você vai estar? Você aceitará Cristo? Ou você aceitará a besta? Aqueles que aceitam a besta se unem ou permaneçam com as igrejas. Porque todas as igrejas estão unidas com a besta, com o líder da igreja católica. Todas as igrejas evangélicas se uniram com o catolicismo, promovendo a falsa liberdade religiosa. De que lado você vai estar? Com Cristo incorporado ou com a besta? Se você estiver com Cristo, pois se une com Cristo. Cristo não está unido com o líder da igreja católica. Não estou unido com o líder da igreja católica. O líder da igreja católica é a besta. Se você quer se unir com Cristo, então você não pode estar unido com o líder da igreja católica. Porque o líder da igreja católica é a besta. Se você quer se unir com Cristo, o qual incorporou no meu corpo, você não pode estar nessas igrejas protestantes apostatadas, promovendo a falsa liberdade religiosa. No período que Cristo encarnou em Judá, aqueles que se uniram com Cristo saiu do templo e se uniu com Cristo, com a pessoa de Jesus. Agora chegou novamente o renovo do Senhor. Aqueles que querem se unir com Cristo, saia do templo, pois aqui está Cristo incorporado no meu corpo, no primogênito da linhagem de Dan, fora dos templos das igrejas. Saia do templo, então eu o receberei, e você será os meus discípulos, assim quando Cristo esteve na pessoa de Jesus. Aqui está Cristo incorporado para desmascarar a besta, a sua imagem, e revelar para o mundo o que é o sinal da besta. E isso já foi revelado nesta manhã. Vocês já ficaram sabendo que o líder da igreja católica é a besta. Vocês já ficaram sabendo que a falsa liberdade religiosa, que as igrejas sentadas na ONU, assentadas no poder civil, está respeitando todas as religiões, se unindo com o satanismo,
se uniram com todas as religiões, essa falsa liberdade religiosa, as religiões no poder civil, as religiões no Estado, é uma perseguição tríplice, dragão, besta e falso profeta, ou seja, espiritismo, catolicismo e protestantismo apostatado no poder civil, aos reis da terra, que é o poder civil, mentindo, dizendo que está promovendo liberdade religiosa, mas o que eles estão promovendo é a perseguição contra Cristo e o seu povo, contra o povo de Deus unido com Cristo. Louvado seja Deus. Então, para que vocês se salvem, é necessário que vocês façam confessar que Cristo incorporou no primogênito da linhagem de Dan em Elias Joanã. Do contrário, não vão receber a chuva seródia e não vão ter a salvação. O confessar já começou. E você, para ter a salvação, para ser protegido das 7 últimas pragas, é necessário você se unir com Cristo incorporado em seu servo, em Elias Joanã, o primogênito da linhagem de Dan. Louvado seja Deus. Então, Cristo já está aqui na terra, está no meu corpo, batalhando contra a besta e a sua imagem. Elias Joanã é o meu nome, um nome que não se repete entre os 8 bilhões de pessoas, um nome que somente Cristo incorporado tem. E todos aqueles que se unir com Cristo incorporado será vitorioso contra a besta e contra a imagem da besta e contra o falso profeta. Então, o confessar já começou, a cerimônia do confessar, que está no lugar do batismo. O batismo perdeu o valor e agora começou a confessar. Muito obrigado pela atenção de todos. Amém e amém. Já começou o confessar que Cristo, nosso Salvador, em Elias Joanã incorporou, e os nomes dos que fizeram a cerimônia do confessar no livro do céu escrito está. Te prepara para fazer teu confessar, pois não podeis fazer sem primeiro te preparar. Te prepara para fazer teu confessar. Te apressa, meu irmão, o tempo está esgotando e você pode perder a salvação. Abandona o mundanismo, a moda é a vaidade. Se converta ao Senhor com temor e sinceridade. Então fará teu confessar que o Senhor aceitará. Te prepara para fazer teu confessar,
pois não podeis fazer sem primeiro te preparar. Te prepara, te prepara para fazer teu confessar. Vai logo te preparar para fazer teu confessar. Se demorar não vai dar tempo, e a chuva serôdia não receberá, e ficará sem abrigo no tempo de angústia que virá. Não podeis fazer teu confessar sem primeiro te preparar. Te apressa, meu irmão, o tempo está esgotando, e você pode perder a salvação.